O parecer do projeto de diretriz orçamentária de 24, apresentado ontem pelo relator Danilo Forte, esvaziou ainda mais o poder do Palácio do Planalto no comando de recursos destinados a obras e serviços públicos. Eu explico aqui rapidinho, gente. No texto, o Forte determinou que o governo federal estabeleça um calendário de pagamento das emendas parlamentares ainda no primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, o governo federal vai ser obrigado a prometer pagar essas emendas logo no primeiro semestre, tá? É bom lembrar que o empenho é o momento em que as verbas elas são prometidas, né? Você já tem um comprometimento do orçamento com o pagamento de determinada despesa. Com essa atitude, gente, o Danilo Forte, ele basicamente trava o governo federal na sua negociação política. Por quê? Porque o governo federal vai ter que liberar tudo no primeiro semestre. Então, assim, se o governo tiver alguma pauta importante para o segundo semestre, o governo federal não vai poder utilizar as emendas parlamentares como moeda de troca para verem seus projetos aprovados lá no Congresso Nacional. E aqui, Dana, eu vou aqui no freestyle, e outra determinação da LDO foi uma trava estabelecida pelo Danilo Forte que limita o contingenciamento dos recursos públicos em 23 bilhões, 23,5 bilhões, mais precisamente. O governo corria o risco de que esse contingenciamento fosse de 50 bilhões. Mas, né, para evitar aí essa trava, né, para evitar a interrupção de serviços públicos, o Danilo Forte concordou com uma ideia do Randolfo Rodrigues para se estabelecer essa trava de 23,5 bi. Tá? Foi uma vitória do governo, mas uma vitória em meio termos, né? Porque o Danilo Fortes ele conseguiu estabelecer de uma forma essa trava em que o governo também não fica liberado a gastar tudo aquilo que ele quer. Vem para cá, Rodrigo Oliveira, para a gente analisar esses trechinhos do orçamento. Fiquei hoje pela manhã conversando com o Rodrigo Oliveira, trocando figurinha, para a gente conseguir entender alguns aspectos do Rodrigo. Já de antemão te peço desculpas no ar, que eu não consegui acionar aquela minha fonte lá no Senado. Ela me deu aquele clássico bolo, né? Sabe quando a pessoa olha a mensagem e não responde? Daqui a pouco eu puxo a orelha dele aqui. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca quem nunca foi ignorado em uma mensagem de WhatsApp, ainda mais numa sexta-feira? Rodrigo Oliveira, mas a informação que já se tem, a informação nesse momento é que essa trava, pelo menos, o governo se livra, teoricamente, daquele contingenciamento de 50 bi, o que seria o pior dos cenários para o governo federal, né, Rodrigo? Sim, em princípio, sim, né? Ainda tem água para passar por debaixo dessa ponte, mas é aquilo que a gente vem falando já há algum tempo. Ninguém tem interesse em contingenciar 50 bilhões em ano eleitoral. Aliás, em ano nenhum. Em ano eleitoral, muito menos. O fato é que isso, o Danilo mudou o que era aquela emenda Randolfo Rodrigues, salvou o Randolfo Rodrigues de ter assinado aquilo, mudou a emenda um pouquinho para poder manter o espírito da emenda, que era conter o contingenciamento, né? Conter o bloqueio de despesas. Lembrando que é assim, ó, você faz um orçamento, então você diz, não, eu tenho esse tanto de despesa aqui, eu vou ganhar tanto, então eu vou gastar isso com aquilo, etc. e tal, piriri pororó. E aí, 2 meses depois que o orçamento está rodando, o governo olha para aquilo e fala, olha, não entrou, sabe aquele dinheirinho a mais que a gente ia conseguir porque ia vender umas camisetas a mais? Então, não vendeu, não entrou esse dinheiro. Pô, então é melhor que a gente corte despesa para continuar as coisas equilibradas. O que a gente está fazendo é basicamente o seguinte: não entrou aquele dinheiro, certo? Ah, mas não tem jeito. Agora a gente prometeu que ia fazer, que ia pagar essas despesas. Então, como é que a gente faz? A gente emite dívida e aí vai pagar as despesas e ponto final. É isso, porque quando está no orçamento, você tem que cumprir, a não ser que você possa contingenciar. Se você não pode contingenciar, amigo, a gente sabe para onde tudo isso vai caminhando lenta, mas consistentemente, né? A gente já viu isso no passado e a gente está prestes a ver também no futuro, que não é imediato, e é isso que as pessoas têm dificuldade, mas que já está sendo contratado lá para frente. Então, obviamente, o governo ainda espera que entre esses montantes aí arrecadatórios, a pauta arrecadatória ainda tem muita coisa
para a semana que vem, mas os números continuam díspares, os números continuam não acertando. Só para resumir isso aqui, numa linguagem extremamente fácil, é o seguinte: eu acho que vou ganhar tanto e por isso vou gastar tanto. Se eu não ganhar tanto, não tem problema, eu pego emprestado e gasto a mesma coisa. É isso que a gente está contratando para o ano que vem, é isso que o nosso querido Danilo Forte acabou fazendo na LDO, no relatório de LDO que ele apresentou aí ontem para todo mundo, que era uma expectativa muito grande, mas conseguiu cumprir, né, disso tudo. A Márcia está reclamando do sinal da internet, é o meu aqui, Wilson? Pelo menos aqui tá tranquilo. Acho que o problema talvez seja na sua, Márcia. Então, talvez seja aí, hein, Márcia? Tá rodando fluidamente. A Márcia Brunetti, se não me engano, tá em Curitiba, né? Se eu não tô enganado. Então, ou se for Curitiba mesmo, ô Greca, ajuda aí, Greca. Né? Então, parece que de fato tá ok. E a propósito. Mas assim, basicamente é isso. Então, o Danilo fez deu essa ajeitada porque ninguém quer que os recursos sejam contingenciados, porque é ano de eleição, é importante que você tenha o seu nominho nas placas, os seus prefeitos, seus candidatos estejam ali com dinheiro para gastar, para mostrar o tanto que eles são eficientes. Por quê? Porque a gente tem memória de peixinho Dolly, né? Aquela amiguinha do Nemo, para quem não lembra do filminho da Disney, Procurando Nemo, que a cada 3 segundos esquece tudo o que aconteceu. Então, a gente só basta lembrar, apresentar alguma coisa boa pertinho da eleição, que todo mundo acha o máximo, e aí acaba votando. Então, é basicamente isso que está acontecendo, guardadas aí as devidas proporções com o filme da Disney, porque a Dolly era extremamente bondosa. Ô, Rodrigo Oliveira, já que você falou da Dolly, não tem como, né, eu não fazer a seguinte referência, né? O Haddad parece que tá parecendo. O Haddad, nesse ponto, me parece um pouco a Dolly, né? Porque o que acontece? O governo não conseguiu aprovar nenhuma grande pauta arrecadatória, né? E acho que ele fica com aquela cena, né? Que inclusive é a cena do Procurando Nemo, né? Continue a nadar, continue a nadar, Isso, continue keep a swimming, nadar, keep swimming, nadar, para exatamente. achar a solução. Nadar, é isso. Ele tá continuando a nadar para ver se acha alguma solução, né? Solução que é bom nada. Mas aí não tem nada de errado, né? Está se esforçando para tentar achar, mas a gente, e assim, eu acho que o governo também já sabe que não vai dar certo. O que a gente está tentando agora é minimizar o problema. Lembrando que é o seguinte: se acabar 2024, o governo não cumprir a meta fiscal, em 2025 ainda não dá tempo de fazer aquela contração lá das despesas em função das receitas, que passa a ser, em vez de 70%, passa a ser 50% do crescimento, né? Esse monte de número, mas assim, a Dori, desculpa, César, tá certo, a Dori. Dori é o refrigerante, né? Temos aqui uma propaganda sem necessidade, tudo bem, adoro, é verdade. Essa foi muito boa. Continue a nadar, Rodrigo Oliveira, continue a nadar. Vou continuar a nadar. O fato é que o que a gente está tentando agora, porque o governo está contando com o seguinte: como se em 2024 você não cumpre a meta fiscal, você só vai ficar sabendo em 2025, então ela só vai valer as restrições só vão valer a partir de 2026, na prática. Então, porque aí você faz o orçamento de 25 com base no que aconteceu e etc e tal, e aí só lá em 2025. O César está me desconcentrando aqui com essa história da Dori. Mas, então, é isso que o governo está tentando organizar. O fato é que, no fim das contas, se a gente pode mexer em tudo, né? Fica aquela coisa do Haddad ontem de que tudo é prioridade. Se pode mexer em tudo, essa lei não vale nada para gente nenhuma, porque fica muito difícil de você ter uma previsibilidade nas contas públicas, né? Você tem, não, mas se a gente não chegar na meta, a gente muda a meta. Se tiver que contingenciar isso, então vamos mudar a lei para não contingenciar isso. Se tiver que cortar aqui, a gente muda a lei para não ter que cortar aqui. E assim vai. E a lei não serve para coisa nenhuma, só serve para dar trabalho. Fica parecendo aquela coisa de criança, né? Que muda a regra do jogo
toda hora, não, mas eu estou perdendo, porque você fez gol. Ah, mas o seu gol foi de cabeça não vale. Pô, não vale de cabeça? Não, mas valia, mas não vale mais. Você fez o gol com o pé direito não vale, só vale pé esquerdo. Agora fez com o pé esquerdo, não vale, só vale se ela estiver quicando. E assim vai até você conseguir ganhar o jogo. É basicamente isso. E isso tem preço, mas é lá no futuro. E como eu acabei de falar, e lembrando a nossa querida Dori, com R, o pessoal tem memória de curto prazo. Então, o governo está apostando na falta de memória da população brasileira. Basicamente é isso. Eu Aliás, tô tentando. pode falar, Wilson, desculpa. Não, por favor, Rodrigo. O Adriano está dizendo aqui que sabe era Dilma, né? Que não estipulava a meta. Exatamente isso. E quando chegava na meta, dobrava a meta. Olha que coisa bonita, né? Não interessa qual é a meta, você dobra a meta e ainda fica melhor do que o combinado. Mas o fato é que também o Danilo deu uma outra ajeitada ali que veio para as graças do Congresso Nacional, né? As emendas estão todas aí datadas, têm que ser pagas até metade do ano, como o Wilson estava falando, colocou as emendas de comissão também com calendário e aumentou um pouquinho ali para 11 bi, se não me falha a memória, 0,9% das receitas correntes líquidas. E aí esse dinheiro ainda pode sair para PAC e etc. e tal, para ninguém correr risco de ter recursos contingenciados. Então, gente, é assim. Você pode sempre gastar em casa, sua vida. Você pode gastar sem ter, porque quanto é seu potencial de gasto? É quanto você tem de dinheiro e o quanto você consegue de crédito, certo? Entenda que o seu dinheiro acaba e o crédito você vai pegando cada vez mais crédito, mas aquelas pessoas que estão te emprestando, em algum momento começam a ficar meio desconfiadas. Nossa, que estranho, você já está com esse tanto aqui de dívida para me pagar e eu estou achando que o seu salário não dá mais. Aí ela começa a deixar mais caro a dívida. Mais caro até o momento que ela fecha a torneirinha. Quando fecha a torneirinha, aí você tem um super problema. Então, é isso que a regra fiscal deveria evitar. Agora, se a regra fiscal é que nem peneira, toda hora você pode fazer um furinho novo, aí não serve para nada, é uma regra para inglês ver. Rodrigo Oliveira. Ô, Matheus, coloca uma imagem aí que eu separei aí enquanto o Rodrigo falava. Tá aí, nossa Dori Com queridíssima, R. fofinha, com R e com uma carinha bem Haddad, né? Dinheiro, onde? Onde eu posso encontrá-lo? Dinheiro, onde? Né? Onde eu posso encontrar, né? Eu acho que a gente É pode, mais ou inclusive, menos isso. eu acho que a gente pode, inclusive, fazendo referência a desenhos da antiguidade, né? Me lembrei agora daquele outro personagem, o Valentino Trocatapa, né? Que tinha uma campainha na porta de casa, né? E ele falava assim, dinheiro. Acho que deve ser a sina do Fernando Haddad nessa reta final de 2023, Rodrigo Oliveira. Deixa eu só fazer um destaque político sobre a questão do orçamento, que acho que é importante para a gente lembrar. É que o Danilo Forte ele estabeleceu um trecho lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias falando que o fundão eleitoral de 2024 tem que ter um teto do mesmo valor de 2022, ou seja, né, ele estabeleceu esse valor, então, na verdade, basicamente equiparou o fundão de 22, de 24 com o de 2022. Havia uma pressão ali de integrantes do Congresso Nacional para que você diminuísse esse valor. O Forte deixou lá como teto, 4,9 bi. Agora, como esse dinheiro vai ser obtido, aí que são outros 500, né? Porque existe uma disputa entre baixo clero e alto clero para se tirar dinheiro de emenda, para você pagar o fundão eleitoral. Mas, de novo, né, é muita demanda para pouco dinheiro. É como o Rodrigo Oliveira explicava, né? No teu orçamento doméstico, você tem ali uma previsão de recebimento de receita, então você tem que encaixar aquilo dentro dos teus gastos. Mas, como é dinheiro público e todo mundo acha aqui em Brasília que dinheiro nasce em árvore, então todo mundo quer puxar um pouquinho para o seu lado. E também tem outra observação importante, ainda quando você fala de dinheiro envolvendo parlamentar, as emendas de comissão
que é aquelas que são determinadas pelas comissões temáticas, elas saíram de 6,8 bilhões para 11 bilhões. Esse é só um exemplo, né, de emendas que vão ser pagas ao longo do primeiro... vão ser empenhadas ao longo do primeiro semestre de 2024, tá bom?